Você já percebeu que às vezes contar demais sobre os seus planos rouba a força de realizá-los? Por que tanta gente anuncia mudança, posta intenção, fala de disciplina, mostra bastidores, mas continua presa no mesmo lugar? A verdade dói, mas precisa ser dita. Muitas vezes você não está construindo uma nova vida, você está apenas tentando parecer alguém que está construindo. E essa diferença, por menor que pareça, pode destruir anos da sua vida sem fazer barulho. Porque falar dá prazer, ser visto dá prazer. Receber atenção antes de entregar resultado cria uma sensação falsa de progresso. Você sente que avançou, mas não saiu do lugar. A mente recebe uma recompensa barata, o ego fica alimentado e a execução perde urgência. Você chama isso de compartilhar sua jornada, mas no fundo pode ser só uma forma elegante de fugir do trabalho solitário, repetitivo e silencioso que realmente muda alguma coisa. O problema não é postar. O problema é depender de olhos para continuar. Quando a sua energia só aparece diante de uma plateia, sua disciplina ainda não é real. Ela é performance. E performance cansa, porque você precisa sustentar uma imagem antes de sustentar uma rotina. Aos poucos, você começa a viver para sinalizar esforço, não para produzir resultado. Fala como alguém focado, mas age como alguém distraído. E essa contradição vai drenando sua força todos os dias. Chega uma hora em que o silêncio deixa de ser escolha e vira necessidade. Não um silêncio dramático para provocar curiosidade nos outros, mas um silêncio de sobrevivência interna. Porque a versão que fala demais muitas vezes sufoca a versão que precisa trabalhar. A versão que quer aprovação atrasa a versão que precisa construir. A versão que busca aplauso antes da obra pronta transforma potencial em miragem, plano em teatro e ambição em ruído. E aqui está a pergunta que separa a fantasia de verdade. Se ninguém pudesse ver o que você está fazendo, você continuaria fazendo? Se não houvesse elogio, comentário, curtida, pressão externa ou reconhecimento, seu esforço permaneceria? Muita gente não responde isso com honestidade porque a resposta machuca. Descobre que não queria tanto vencer, queria ser vista tentando vencer, queria a identidade de alguém disciplinado sem pagar o preço invisível da disciplina. É por isso que desaparecer, às vezes, é um movimento mais inteligente. Não desaparecer da vida, não abandonar responsabilidades, não virar alguém frio com quem merece respeito, mas desaparecer do excesso de exposição. Cortar explicações desnecessárias, parar de mostrar planos crus. Fechar as pequenas brechas por onde sua energia escapa, porque cada atualização antecipada alimenta o ego. E um ego alimentado cedo demais costuma abandonar a obra no meio do caminho. A reconstrução começa quando você para de negociar com a própria fraqueza, sem drama, sem discurso, sem aquela promessa bonita de agora vai. Apenas regra, acordar e fazer, sentar e executar, repetir mesmo sem vontade, continuar mesmo sem emoção. Porque a identidade não muda com intenção, muda com repetição. Você não se torna alguém forte porque falou bonito sobre mudança. Você se torna forte quando cumpre o combinado consigo mesmo no dia em que ninguém está olhando. O silêncio, nesse processo, não é paz, é pressão. Ele revela tudo aquilo que o barulho escondia. A procrastinação, a falta de estrutura, a busca por distração, a necessidade de validação, o hábito de começar e abandonar. E é justamente por isso que ele funciona. Sem plateia, sem desculpa, sem aplauso, sobra apenas você diante dos seus próprios padrões. E ali fica impossível fingir por muito tempo. Ou você se corrige, ou continua se enganando. A maioria quer motivação, mas precisa de controle. Quer novas ideias, mas precisa cortar estímulos. Quer mais planos, mas precisa executar os planos antigos. Você não está sem direção porque faltam possibilidades. Muitas vezes, está perdido porque há barulho demais competindo pela sua atenção. Toda notificação vira fuga. Toda conversa vazia vira adiamento. Todo pequeno prazer imediato vira dívida de tempo. E essa dívida sempre cobra juros no futuro. Então pare de tratar minutos como se fossem gratuitos. Eles não são. Cada hora desperdiçada volta depois em forma de arrependimento, comparação e sensação de atraso. Não porque a vida acabou, mas porque você sabe, no fundo, que poderia ter usado melhor o que recebeu. Essa é a parte mais pesada. Não é falta de chance, é mau uso da chance. E quando isso fica claro, culpar o mundo vira apenas outra maneira de entregar o controle. O verdadeiro trabalho é simples, mas não é fácil. Reduzir ruído, proteger foco e repetir o essencial até que isso vire padrão. Sem anunciar, sem pedir permissão, sem esperar disposição perfeita. Fazer quando está chato. Fazer quando parece lento, fazer quando ninguém valoriza. Porque é nessa fase invisível que quase todo mundo desiste. Não por falta de talento, mas por falta de tolerância ao tédio, à demora e à ausência de reconhecimento. Com o tempo, algo muda.
A necessidade de aparecer perde força. A vontade de explicar diminui. A validação começa a parecer pequena perto da paz de saber que você está fazendo o que precisa ser feito. Você passa a confiar mais em si mesmo, porque a distância entre o que promete e o que realiza começa a diminuir. E isso cria um tipo raro de respeito próprio, aquele que não depende de plateia, porque nasceu no silêncio. Então, antes de querer ser admirado, pergunte se você está disposto a ser desconhecido por um tempo. Antes de querer mostrar resultado, pergunte se consegue suportar o processo sem aplauso. Antes de dizer que está mudando, prove isso no lugar onde ninguém vê, porque o mundo não precisa ouvir mais uma promessa sua. Ele precisa encontrar, lá na frente, uma versão sua tão consistente que explicação nenhuma seja necessária. E se essa reflexão tocou em algum ponto que você estava evitando, considere se inscrever no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários qual parte mais confrontou você. E se quiser dar o próximo passo nessa reflexão, veja o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.